boa noite. Olá, boa noite. Oi, Natália, boa noite. Oi, tô aguardando só um pouquinho. Oi, Denise, boa noite. Oi, Luiz, Fátima, Denilson. Tô só aguardando a Maiara. Oi, Nilce. Tudo bem, Denise? Oi. Olá, Lucinda. Boa noite. Boa noite, Bispo. Oi, Maiara. Uma solicitação para você. Oi? Oi? Alô? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pera, carrega. Mereço, viu? É, tá, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Boa noite. Boa noite. Tem o pessoal entrando ainda, Aham. aí Sim, um monte de amigo meu, ó. Oi, Natália. vamos aguardar só um pouquinho. Aí tá Tá bem, bom. médico entrou. Uhum. Então, será? Ó, um pouquinho aí a gente já começa a falar. Então, não sei se o seu áudio tá. É, falaram que tá mais alto o meu, né? Deixa eu ver. Meu áudio tá baixo? Pra mim o seu tá um pouco baixo. O seu tá bom para mim. E agora? Internet ou ai, gente, internet é fogo. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. É, eu coloquei fone porque eu sei que sem fone fica muito baixo mesmo. Estão falando que a iluminação, eu acho, que está meio. É porque a Não tô maior. te vendo direito agora. Eu não sei. Vou ver se eu consigo ver o fone. Oi. Fica melhor, Oi. gente? Com o fone ficou melhor, gente? O meu? Um joinha ficou melhor com o fone. É, ninguém tá falando nada. Eu tô ouvindo melhor você. Você está ouvindo melhor? Então, beleza. Então, vou. Eu tô. Aqui está dizendo para a gente tentar de novo. Eu quero saber quem não Quer está tentar? ouvindo. Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. 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 Ah, então tá bom. Então, ó, hoje a gente vai Vamos. continuar com o nosso. Nós fizemos três
3 lives falando sem espaço para a gordofobia, que é o tema que a gente colocou para as 3 lives. Quem está comigo hoje é a Maiara Marins Aquino, que é jornalista, é uma querida que eu conheço já há algum tempo, né? E ela vai falar sobre gordofobia na área da saúde. E eu acho que antes da gente falar, né, a respeito dos profissionais de saúde, enfim, dos profissionais que cuidam, né, da saúde, é importante a gente dizer que a grande maioria dos profissionais da saúde são excelentes profissionais, são profissionais que estão aí na linha de frente, né, cuidando do pessoal com Covid-19, e a nossa gratidão imensa. A gente conhece profissionais, a maioria dos profissionais são excelentes profissionais, que têm responsabilidade, que cuidam dos pacientes com muito carinho, com muita atenção. E a gente não está fazendo aqui uma live para retaliação, nada disso. A gente só está mostrando, né, que às vezes precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, e entender, né, a obesidade, ou a pessoa que sofre com obesidade, ter um pouquinho mais de atenção no cuidado com essa pessoa. Estão falando aqui, Maiara, aqui, eu acho que o seu fone está... Eu tava com o fone muito... Eu tava falando assim, pra ver se funcionava. Agora tá fatado. Para não raspar também, acho que na blusa, talvez. Aham, sim. Bom, então, assim... É que eu não tenho nada pra prender. O que a gente vai falar, né? Hoje eu trouxe a Maiara porque, como eu disse na live de ontem, a gente precisa que a pessoa da fala, né, esteja presente para que ela mesma possa contar as suas experiências, enfim, das questões com gordofobia que viveu, para que a gente possa compreender isso de uma forma melhor e evitar que isso continue se perpetuando para outras pessoas. Então, eu queria que você, Maiara, falasse um pouquinho de você, se apresentasse, enfim, contasse um pouco da sua história. Certo, vamos lá. Sou Maiara, eu sou jornalista, formada em jornalismo, porém desempregada atualmente. Tenho 31 anos. Eu fui obesa durante, acho que 90% da minha vida. Eu fui uma criança bastante acima do peso. Durante a adolescência, começo da adolescência, quando comecei a criar corpo, nem tanto. Eu ainda pesava mais do que as outras meninas, né, que conviviam comigo, mas eu não era gorda, eu tinha muito corpo. Mas depois de uns 14, 15 anos eu voltei a engordar. E com 18 anos eu tomei medicação para emagrecer. E eu emagreci muito, eu fiquei bem magra durante 2 anos na minha vida. E depois disso eu, né, comecei a engordar. Fiz tratamento já com nutricionista, academia, anos de academia, muitas coisas. Já voltei a tomar medicação, mas não funciona mais. Então, assim, hoje eu tô naquilo que chamam, né, que eu acho um termo horrível, mas eu estou naquilo que chamam de obesidade mórbida. Eu peso mais de 100 quilos, bem mais de 100 quilos, e eu já cheguei realmente naquele peso em que eu não caibo em algumas cadeiras, algumas macas não suportam o meu peso, e eu já começo a ter aquelas limitações. E eu percebo que a forma que as pessoas me tratam, num geral, vai piorando conforme eu vou engordando. A forma que me trataram quando eu estava magra era, assim, de uma hora para outra, era completamente diferente. Até pessoas que já me conheciam me tratavam diferente. Especialmente homens, né? E homens no geral, até mesmo médicos. Te tratam diferente, né? Olha a minha gata aqui. Quando você é uma mulher dentro do padrão. E quanto mais eu vou ficando muito gorda, muito fora do padrão, eu sinto que eu sou pior tratada em tudo, tanto para conseguir um emprego, quanto, né, por médicos e pelas pessoas em geral, assim, na rua, de esbarrar com alguém na rua, falar, vai, sua gorda.
É como se muitas pessoas enxergassem o gordo assim como lixo da sociedade. É, Pessoa que não devia estar viva. nossa, isso é bem forte, né? Me diz como que você lida com essas questões desse dia a dia, quando as pessoas te tratam dessa forma. Como era antes e como é hoje? Então, é bem diferente como era antes e como é hoje. Antigamente, até. E não é muito tempo, não. Eu tenho 31 anos até uns 5 anos atrás, até uns 26 anos. Eu achava que eu tinha que pedir desculpa para as pessoas por estar ocupando espaço. E a única coisa, eu até comentei isso com uma amiga minha hoje. Olha, assim, a única coisa que me motivou a viver por muito tempo foi acreditar que eu podia emagrecer. Porque eu me dava prazos, eu pensava assim, no auge da depressão e tudo, eu pensava, se eu não conseguir emagrecer em 2 anos, eu vou tirar minha vida. Então eu achava que eu tinha o tempo todo que me justificar para as pessoas, que falar, olha, eu tô fazendo dieta, tipo, alguém me via comendo alguma coisa, eu encontrava um amigo no shopping e eu tava comendo um lanche. Eu falava, olha eu engordando aqui, mas amanhã eu vou na academia, mas eu tô fazendo dieta. Até se eu postava uma foto no Facebook com os meus amigos no Burger King, eu postava, não, mas essa semana eu vou fazer academia em dobro, vai ser o dobro de dieta. Eu achava que eu tinha que me justificar mesmo para as pessoas o tempo todo de, olha, eu tô fazendo alguma coisa para emagrecer, tá? Eu não tô aqui engordando sem parar, porque eu achava isso, que eu devia desculpas para as pessoas. As pessoas me paravam e falavam, nossa, você engordou. Eu falava, é verdade. E começava a falar, é verdade, depois que eu tomei remédio. E mesmo com médicos era assim. Alguém falava alguma coisa, não, eu sei que eu tô gorda. Eu sei que eu tenho que emagrecer. Mãe, ainda tá raspando muito o seu fone. Acho que, A não sei se blusa? a blusa A blusa? isso. Acho que tá fazendo sabe, aquele barulhinho de Ai, será que chão. eu. Uhum. Talvez seja melhor Deixa eu você ver. afastar um pouquinho. Ficar sem fone? Não, não, fica com o Ficar sem fone. fone? Pode ficar com o fone, mas eu tô dizendo assim, só para ele segurar, talvez para ele não ficar raspando, para ele ficar. Olha, eu vou tentar deixar ele desse jeito. Tá, eu Agora tá. prendi aqui no. Aí ele tá afastado. Oh, meu Deus, saiu. Peraí. Tá, agora acho que ele tá afastado. Isso, Aí tá, eu seguro ele aqui embaixo. melhorou. Me conta, então, como foi a questão desse processo todo de tentativa de emagrecimento, dessa ida aos médicos, enfim, nutricionistas, como é que você era tratada, como que você percebeu, né, esse atendimento? Assim, desde criança, eu. Assim, eu não era uma criança que se alimentava bem mesmo, não vou dizer que era. Eu sempre gostei muito de doce, de bolacha recheada, essas coisas, e eu passei a ter alteração no colesterol. Que muita gente da minha família tem, mas né, por eu ser muito nova, vai com 5, 6 anos, já tá com colesterol alterado, né? Aí minha mãe já começou a ver dieta pra mim e tudo. O que, assim, eu entendo plenamente. Eu não vou dizer que estava errado. Eu era uma criança obesa. Realmente era algo que tinha que ser visto. Só que já desde criança, eu me lembro de um médico que eu fui que, assim, ele começou, eu com 8 anos, ele começou a falar comigo como se eu fosse adulta. Falar, é isso que você quer pra sua vida? Você quer continuar gorda desse jeito? Você quer ser uma adulta gorda? As pessoas na escola não xingam você por você ser gorda? Imagina ser assim o resto da sua vida. Eu com 8 anos. E eu devo ter feito cara de choro, né? Alguma coisa. Ele falou: você precisa levar essa menina num psicólogo. 8 anos precisava ir num psicólogo, porque, né? E adolescente eu tentava fazer dieta por conta, né? E fazia academia. Aí, com 18 anos, que eu fui no endocrinologista que me passou a fórmula mágica lá, que era uma fórmula fortíssima, e que, assim, eu perdi 25 quilos em, acho que 5 meses. Eu emagreci muito, muito. Olha o rabo da minha gata, oh, meu Deus. Pior que eu não tenho onde trancar ela.
Daqui a pouco meu marido passa aqui, eu peço pra pegar. Então, e aí eu comecei a tomar essa medicação que tirava realmente total a vontade de comer. Assim, eu não tinha vontade de comer as coisas que eu gosto mesmo, nada. Eu comia um pouquinho por dia para não desmaiar, como chegou a acontecer, de eu desmaiar de tanto que eu fiquei, tanto tempo que eu fiquei sem comer. Mais de uma vez cheguei a desmaiar, e eu evacuava muito. Eu ia pro banheiro o tempo todo, tudo que eu comia saía, tudo que eu comia saía. Então eu emagreci muito, muito. As pessoas que conhecem a Taiga estão mandando whey pra ela, pra minha gata. E essa época que eu emagreci foi quando. E foi assim, a época que eu tinha terminado a escola, ido para a faculdade, conhecido pessoas novas, né? Era outro mundo. Então, eu não sei se foi toda essa mudança de uma hora para outra, mas foi quando eu comecei a ter depressão. Ansiedade eu acho que eu sempre tive, mas foi quando eu comecei a ter depressão. E essa coisa assim das pessoas me pararem na rua só para falar que eu tava gorda, tinha gente que eu tava magra, tinha gente que me parava na rua, gente que não falava comigo antes, que me parava só para falar, nossa, você tá magra, você tá linda, não sei o quê. Isso no começo eu achava legal e no começo e depois, conforme o tempo foi passando, foi se tornando insuportável. E eu chegava em casa chorando, por quê? Ah, porque em 10 minutos 3 pessoas me pararam para falar que eu tô magra e agora eu tô linda. Tipo, agora eu tô linda, quando eu era gorda eu era feia. E aí quando eu parei de tomar medicação, não por isso, eu parei de tomar porque não tinha mais dinheiro para comprar mesmo, porque era muito caro. Eu voltei a engordar e isso foi em 2009 que eu parei de tomar. Eu tomei entre 2007 e 2009. E aí eu voltei a engordar e no final de 2010 eu tinha perdido 25 quilos, como eu falei, né? Eu pesava 85 quilos, eu perdi 25. Eu tava pesando 60. Eu tenho 1,70 m, tenho quadro largo, ombro largo, eu tava muito magra. No final de 2010, 2 anos depois que eu parei de tomar, eu já tava pesando 100 quilos. 40 quilos, eu perdi 25 e engordei 40. Perdi, né, 25 quilos em 5 meses, mantive por 2 anos e em 2 anos engordei 40 quilos. E aí que eu procurei realmente uma nutricionista, fiz uma reeducação alimentar, voltei a fazer academia e eu até perdi um pouco de peso, mas assim, foi bem pouco. Foram acho que 10, 12 quilos em muito tempo. E depois eu voltei a engordar ainda fazendo dieta. E isso, né, me desanimou e aí eu voltei a engordar mais e mais e mais e mais. Quando eu cheguei a 130 quilos, foi em 2015, que foi quando eu comecei o tratamento de novo. E nesse tratamento de novo, que é o show de horror, que eu disse que vou te contar dos médicos, que eu fui fazer um tratamento múltiplo, né, com psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, cardiologista, envolvendo um monte de médicos e assim. Alguns foram ótimos, a endócrina e a nutricionista mesmo foram ótimas, mas assim, eu ouvi muitas coisas nessa época que foi o que me fez desistir de ir nos médicos, desistir de tentar emagrecer, mas também foi o que me deu forças para começar a lutar contra isso, para falar, pera, eu não vou deixar mais ninguém me humilhar, eu não vou deixar mais ninguém me tratar desse jeito, eu sou linda do jeito que eu sou e eu posso tentar ficar saudável tendo o corpo que eu tenho e eu não vou deixar mais ninguém me tratar como um lixo, porque eu não sou. Eu sou muito mais do que isso. E foi de 2015, 2016 para cá que eu mudei a minha atitude em relação a tudo e a todo mundo, inclusive com médicos. De falar, não, você não vai me diagnosticar como gorda. Você vai descobrir o que eu tenho. Você vai descobrir o que eu tenho, você vai me examinar. O que eu tenho pode não ser por eu ser obesa. Você não sabe, você tá deduzindo só de olhar pra mim. É isso. Então, entra naquela questão, né, de dar o diagnóstico sem examinar, sem Sim, exame. Isso você passou muitas vezes. sim, muitas vezes. E no período que eu comecei a engordar, quando eu tinha parado o meu remédio em
em 2009, e eu comecei a engordar. Então, eu tava com 60 quilos, aí, em uns 6 meses, eu já tava com 75. Só que eu ainda tava bem, tipo, eu tava com um corpo bonito, cada um define o seu. Meu corpo é bonito até hoje. Mas eu estava com um corpo até dentro do padrão, Uhum. né? Eu não estava mais magra, mas eu não estava gorda. E eu fui num ginecologista, porque eu tenho, né, problema de ovário policístico, e eu, às vezes, ficava um tempo sem menstruar e tudo mais. E eu tinha 19 anos, e o ginecologista começou a questionar muito, insistentemente, por que eu não tinha uma vida sexual ativa com 19 anos. Sendo que isso é um problema meu, né? E ele começou a falar insistentemente que eu não tinha uma vida sexual ativa, que eu não tinha um namorado, que eu nunca tive um namorado, porque eu sou gorda. Sério? E eu pesava 75 quilos, eu nem tava tão gorda. E aí eu me lembro que eu falei pra ele, mas pra mim eu tô bem do jeito que eu tô. Ele falou, não, não tá. Desse jeito. Ele falou, não, não tá. E ele falou, porque você tem que tratar suas espinhas, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, mas, sabe, eu não estou sem namorado porque ninguém me quer. Tipo, eu sempre tive quem me quisesse. Aí ele falou assim: mas para você começar a atrair coisas boas, você precisa ter um cartão de visita atualizado. Então você precisa tratar sua pele, você precisa tratar seu corpo. Eu tava lá só pra ver por que eu tava com problema na menstruação, só isso. Eu não tava lá pra conselhos amorosos, eu não tava lá pra Eu tava lá pra arrumar namorado, pra saber como arrumar namorado, pra falar sobre a minha vida sexual, ativa ou não. Eu não tava lá pra nada disso. E esse dia foi uma das vezes que eu pensei, eu tinha, né, começado a engordar tudo, eu pensei, se em um ano eu não emagrecer, eu vou tirar minha vida. Eu não quero mais viver assim. Eu não suporto isso. Eu não suporto ser tratada desse jeito e isso ser considerado normal. E assim, e não é querendo falar super mal do médico, ele era um bom profissional, a minha mãe se tratava com ele era ótimo pra ela. Só que eu não sei porque na cabeça dele ele achou que por eu ser adolescente ele podia conversar desse jeito comigo, sabe? E não foi legal, porque além de tudo eu tinha depressão, né? Ó, a Taiga de novo. Porque além de tudo eu tinha depressão. Então, isso agrava muito, né? Você tá conversando com uma mulher jovem e que tem depressão. E você tá falando essas coisas, acabando com a autoestima dela, por quê? Isso é aquela falta de sensibilidade, né? Sim, E assim, é desrespeito, é invadir de uma forma. Por isso que é importante que a gente tenha esse momento, sabe, de discussão. E eu agradeço muito você por isso, porque com certeza isso vai ajudar todos, não só as pessoas que sofrem das mesmas questões com peso, mas também aos profissionais de saúde para se atentarem àquilo que eles dizem, porque muitos podem até não ter noção do quanto prejudica o paciente, do quanto eles podem alterar o curso da vida de uma pessoa. Pela graça de Deus, você não cometeu, né, um suicídio, mas para um outro poderia ter acontecido. E é muito, muito sim. sério, muito grave essa questão. Então, que conselho que você, Mayara, dá para essa moçada que é jovem, que está passando pelas mesmas questões que você, para que eles possam se fortalecer, né, e continuar firmes? Eu acho, pelo menos assim, o que aconteceu comigo. Eu acho que o principal, você tem que buscar pessoas que passam pelo mesmo que você. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu comecei a descobrir canais no YouTube, grupos no Facebook, páginas no Instagram de muitas mulheres gordas. Tem homens gordos também, mas é que assim, a mulher gorda ainda passa pela coisa do machismo. Uhum. A mulher gorda ainda ela
além de sofrer a gordofobia, ela sofre o machismo. Ou, nossa, quem vai querer essa gorda? Aí vão falar assim, mas falam a mesma coisa do homem gordo também. Sim, falam. Só que eu não sou homem pra falar no lugar de um homem, mas eu acho que quando você fala isso de uma forma machista, de uma forma diminuindo a mulher, se tratando da aparência dela, eu acho que é mais doloroso. Mas eu sei que para um homem gordo também deve ser. Só que assim, eu sigo muitos grupos realmente de mulheres gordas. E tudo que eu comecei a ver, eu comecei assim a ver pessoas contando a minha história. Ver pessoas contando assim fases que passaram, coisas que sentiram igual eu. E isso começou a me fazer parar para pensar, mas pera, por quê, sabe? É, eu eu estou com meu marido faz 8 anos e meio. E muita gente acha que o que melhorou a minha autoestima, o que me fez ficar bem, foi foi ter um relacionamento com alguém, mas não foi. Porque no começo do namoro, sabe isso que eu falei assim, eu tô me dando um prazo se eu não emagrecer e tal. E eu pensava o tempo todo, ele vai me largar se eu engordar mais. Porque eu já era gordinha quando eu comecei a namorar com ele, mas eu tava engordando mais. Eu pensava, ele vai me largar. E ao mesmo tempo, ele falava o tempo todo que não, mas assim, nada me tirava da cabeça que ele tava comigo por pena. Que assim, ele gostava de mim como pessoa, mas que eu não atraía ele e que ele não terminava comigo por pena. Tipo, que maldade terminar com essa menina gorda e depressiva, sabe? E eu mesma, eu quase terminei com ele várias vezes. Maiara, eu várias vezes brigava, arrumava desculpa pra brigar com ele, pra tentar terminar, porque eu queria livrar ele de mim. Eu queria livrar ele literalmente desse peso na vida dele que era eu. Que foi nesse período entre 2014 e 2015. Porque até esse tratamento que eu comecei em 2015 foi por conta de uma situação que eu sofri assédio moral no trabalho com uma chefe que implicava com o meu peso, com a minha aparência, com as minhas roupas. E nessa que eu comecei a procurar fazer esse tratamento, e foi nessa que eu comecei a ouvir coisas dos médicos assim absurdas, porque foi quando eu já estava pesando 130 quilos e eu acho que eu não tinha procurado nenhum médico antes já com esse peso, no máximo com 100 quilos. E assim, eu comecei a ouvir coisas, por exemplo, porque eu queria fazer hidroginástica. Aí o cardiologista falou, mas você não pode fazer um exercício na água sem antes a gente fazer um mapa da sua pressão, porque imagina você infarta dentro da piscina, quem que vai conseguir te tirar de lá? Quem que vai conseguir te tirar Quem que vai conseguir tirar uma baleia de 130 quilos da piscina? Um ortopedista, eu tava sentindo dor no pulso e no ombro, que eu acredito que era tendinite, por eu trabalhar com computador, e ele não me examinou, não encostou em mim, ele só olhou pra mim e falou: essas suas dores são porque você é obesa e você é obesa, você tem depressão, é isso que está causando dor no seu corpo. Tá, mas você pode me passar um remédio, um exercício, alguma coisa para essa dor passar? Eu tô sentindo muita dor. Não, a única solução é você fechar a boca. Inclusive, ele me disse a seguinte frase: olhe para a comida e veja nela a sua inimiga. Nossa. E o psicólogo que eu fui, que era um senhorzinho, que, como eu falei, eu não tô aqui para diminuir ninguém como profissional, como nada. Eu sei que na cabeça deles eles estão falando a coisa certa. E esse psicólogo era um senhor muito bonzinho, assim, não era por mal. Mas acho que talvez, até pela idade, ele talvez tivesse um pensamento mais fechado, né, mais conservador, não sei. E quando eu fui explicar para ele por que eu estava lá, as minhas explicações foram que eu tinha depressão desde que tomei uma medicação para emagrecer e que tinha voltado agora que eu tinha sofrido essa situação no meu trabalho. Ele associou as duas coisas o quê? Ela tá aqui porque ela é gorda. Então tudo que ele falava era para eu emagrecer.
Aí eu falava alguma coisa, eu brigo muito com os meus pais. Aí ele falava, mas você não acha que você está comendo muito, engordando, para ocupar mais espaço no campo de visão dos seus pais e eles te enxergarem mais? Aí eu, não, não acho. Ele, não, eu acho que sim. Eu, não, não acho. E, e foi assim, era uma coisa assim que eu pensava, poxa, a terapia não era para ser uma coisa que eu saísse às vezes me sentindo melhor, porque falam, às vezes você sai pior, às vezes melhor. Mas eu saía sempre pior. Aí houve um dia que eu, por acaso, mostrei uma foto minha com o meu marido, na época namorado. Ele olhou pra foto, deu risada e falou: ele é muito magrinho, você deve esmagar ele na cama. E foi aí que eu nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei no psicólogo. No ortopedista que falou aquilo, eu também não voltei mais. No cardiologista que falou que eu ia morrer dentro da piscina e ninguém ia conseguir me tirar também. E tudo isso, assim, a minha vida naquela época se tornou apenas tentar emagrecer, porque eu saí daquele emprego que eu sofri isso, e a minha vida era só fazer dieta, ir pra academia, fazer dieta, ir pra academia, passar o fim de semana todo me monitorando pra não comer besteira. E era isso aí, até que quando eu tava lá muito deprimida, muito mal, e foi quando eu comecei a pesquisar essas coisas, conversar com pessoas, encontrar pessoas que passavam pelo mesmo que eu falei, chega, eu não vou viver para emagrecer. Eu não vou passar a minha vida me dedicando a emagrecer. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu tenho um monte de amigo, eu tenho tanta gente que gosta de mim, sabe? Eu tenho o meu, na época, namorado, hoje marido, eu tenho meus pais, eu tenho minha família, eu tenho tanta gente que me ama como eu sou. Eu também vou me amar como eu sou. Então, assim, eu penso em emagrecer de novo. Eu penso, eu quero emagrecer. Eu tô muito, muito acima do peso. Mas eu hoje penso que eu faço questão de continuar gorda. Eu quero voltar, tipo, para os meus 100 quilos que eu tive um dia. Eu faço questão de continuar gorda. Porque ser gorda foi o que montou, o que moldou a minha personalidade. Tudo o que eu passei, todas as cicatrizes que eu carrego, foram o que me tornaram a pessoa que eu sou, a empatia que eu tenho. Eu penso assim, eu sou branca, eu sou heterossexual, eu sou cristã, eu sou tudo que não sofre preconceito dentro da sociedade. Eu só passei por tudo isso por ser gorda. E talvez, se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não tivesse nenhuma forma de olhar para o outro, de olhar para uma pessoa negra, de olhar para uma pessoa homossexual, de olhar para uma pessoa mais pobre do que eu e sentir a empatia que eu sinto. Porque eu sei o que é estar num lugar de minoria, eu sei o que é ser tratado como menos do que os outros. Então, eu faço questão de continuar sendo gorda porque eu descobri que isso faz parte de mim. Que faz parte, sempre falam, você não é gorda, você está gorda. Eu falo, eu sou gorda, porque até quando eu estava magra, eu era uma ex-gorda. Quando eu estava magra, era o tempo todo, você que é ex-gorda, você que era gorda. Então, assim, eu sempre fui gorda, mesmo quando eu era magra. Então, eu quero ser assim sempre. Tudo que fez eu ser assim, eu não quero apagar, eu quero dividir. Aqui tem um monte de mensagem bacana, as pessoas falando sobre Tô você. vendo, Você tá vendo? tô vendo. Que legal isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, vocês podem colocar aqui, eu vou olhando e falo, tá? Para a Mayara. É, quando você olha hoje como você está e olha para aquela menina lá atrás, o que que você, Mayara, hoje, que tem 31 anos, diria para aquela menina lá de trás, de 8 Eu anos? sempre penso isso. Eu sempre penso isso. Eu penso assim que se eu falasse comigo, depende de cada fase, né? Porque na verdade, se eu falasse isso pra Mayara de 17 anos, talvez eu teria falado pra ela não tomar remédios para emagrecer, pra ela continuar daquele jeito, porque teria sido melhor eu não ter passado por
esse episódio mesmo dos remédios, né? Que foi o que desencadeou tanta coisa ruim. Se eu falasse agora com a Mayara mesmo de 2014, a que estava sofrendo assédio moral no trabalho, a que estava sendo humilhada por uma chefe e pensando todos os dias que queria morrer, eu só falaria assim: não deixa falarem assim com você. Para de se desculpar com o mundo por ser você. Para de abaixar a cabeça quando falam assim com você. Você é maravilhosa. Tipo, não deixa falarem assim de você. Se tivessem falando assim de um amigo seu que você gosta muito, você ia deixar? Não, não ia. Se alguém estivesse falando, nossa, aquela sua amiga é uma gorda, feia, ridícula, e fosse uma pessoa que eu gosto muito, eu ia falar, não, não fala isso dela, ela é maravilhosa. E é isso. É assim, não, não fala isso de mim. Eu sou maravilhosa. Ah, mas você é gorda, eu sou linda. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou incrível. Tipo, você não vai falar assim de mim. E é isso que eu queria ter me ensinado uns 6 anos atrás. Pra não deixar ninguém me tratar desse jeito. Porque hoje eu não deixo. Que bom. E olha, você pode ter certeza de uma coisa, que essa sua fala, ela vai servir para muita gente que vai ouvir, que vai assistir essa live mais para frente, né? Porque a gente vai deixar essa live disponível no YouTube. E aí eu peço para que as pessoas que estão nos vendo nesse momento, né? Nós temos aqui 40 pessoas na nossa live, que elas compartilhem, porque é extremamente importante isso. Olha o quanto você pode minimizar, né, a capacidade, o brilho de uma pessoa com preconceito, porque te incomoda, ela está te incomodando. Você não tem nada a ver com isso, a gente não tem o direito de fazer isso com alguém porque a gente não está gostando da estética, porque a gente acha que o corpo não está bonito. Isso para mim, é insano, sabe? Então, se eu sou negra e também sofro preconceito por isso, então, assim, às vezes a gente simplesmente incomoda por existir, né? Incomoda por estar. Sim. Então, assim, tem que parar, não é possível que as pessoas continuem agindo assim, a perder de vista no século XXI. Quer dizer, não tem sentido mais isso. Né? Eu acho que a gente não tem que concordar, eu sempre falo isso, a gente tem que concordar com todo mundo, não tem que amar todo mundo que não quiser, mas Sim. respeitar é necessário e é obrigatório respeitar. A gente não pode simplesmente achar que pode falar e fazer qualquer coisa porque está te incomodando. Que incômodo é isso? Para mim é insano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Perguntaram assim, com relação às faculdades de saúde, por exemplo, de médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, como é que você acha que poderia levar essa discussão da gordofobia para dentro das universidades? Porque eu acho que teria que estar esse assunto lá, né? Enquanto os profissionais estão sendo formados para que eles possam ter uma noção da importância de tratar com respeito, de acolher o paciente que é obeso, da forma com que eles acolhem qualquer outro paciente, que não pode ter essa diferença, porque simplesmente eles acham que você come porque você não tem vergonha na cara. Sim. Então, é assim, como que você acha que a gente poderia estar solicitando, de repente, para as universidades, como poderia ser levado esse discurso para dentro da faculdade de saúde? Eu vejo que realmente tem alguns grupos, né, alguns movimentos que tentam lutar por isso mesmo, para isso ser levado para dentro de universidade, ter palestra, principalmente para a área da saúde, para as pessoas aprenderem como se trata, né? Por exemplo, mesmo na área da moda. Eu já conheci pessoas da moda que falaram assim, no início do curso você é ensinado a vestir pessoas magras. Mas agora está começando a ter uma luta para você saber vestir pessoas gordas também. Então eu acho que isso
mais importante, muito mais importante do que na moda, é importante na saúde também. Você saber como tratar, porque foi até uma coisa que eu ouvi hoje num podcast sobre gordofobia. Então, assim, uma pessoa chega com diabetes para você, você dá um tapa na cabeça dela e fala, é porque você estava se enchendo de açúcar, merece morrer. Uma pessoa chega com câncer no pulmão, você fala, tem que morrer mesmo, porque ficou fumando a vida toda. Não. Então por que o gordo você trata como se fosse uma pessoa que já tivesse para morrer? Porque, falou assim, existe alguma outra doença que se use o termo mórbido? Não, só obesidade, nem câncer. Nem câncer, falam câncer mórbido. Câncer no máximo é terminal. Você já está dando uma sentença de morte para a pessoa. Ela passou dos 100 e poucos quilos, ela está em obesidade mórbida. Ela está sentenciada a morrer jovem, a morrer de um jeito horrível. E já te tratam assim, os médicos te tratam assim. É basicamente assim, não todos, claro. Eu falo, né? Num consenso geral, assim. A forma que o médico olha pra você é: olha, eu não vou tratar você enquanto você estiver desse jeito, porque enquanto você estiver gordo desse jeito, eu não tenho o que fazer. Então faz assim, vai pra sua casa, emagrece, aí a gente conversa. É isso, porque enquanto você estiver gordo, você vai morrer. Então, não. Tratam como se você fosse, sei lá, um usuário de cocaína, sabe? Você é gordo, você tá comendo um monte de besteira, a culpa é sua e não tem nada que eu possa fazer por você. Eu acho que até mesmo um usuário de droga pesada recebe um tratamento mais assim, Mas esperançoso do que um gordo. é quase como desse uma sentença de morte e aí eu não vamos perder tempo para Sim, pegar, porque não vale a pena. sim, É a isso. partir do momento que se classificou obesidade como doença e que existe um termo chamado obesidade mórbida que te dá uma sentença de morte só pelo cálculo do seu IMC, sendo que você pode ter esse peso, estar bem de saúde, eu tenho meus problemas. O meu problema de colesterol me acompanha desde criança, eu tô sempre tentando controlar, mas às vezes ele fica acima. Eu sou hipertensa, só que também é uma coisa que toda a minha família tem, então eu não sei se eu fosse magra, se eu seria hipertensa, talvez eu fosse. Eu conheço pessoas magras e hipertensas. E não tem como saber. Na época que eu fiquei bem magra, eu tive muitos problemas de saúde também. Então, eu não sei. Mas uma pessoa pode pesar, que nem eu, 130, 140 quilos e ter a saúde boa. Então, por que que ela está num quadro de obesidade mórbida? Por que que ela está sentenciada a morrer? Eu lembro que na escola, a primeira vez que mediu isso de IMC, na época eu pesava uns 85 quilos, eu tenho, né, 1,70, eu lembro que já deu obesidade grau 1. E foi uma experiência super desagradável, porque a gente tinha que se pesar uns na frente dos outros na escola. E eu pesar 85 quilos era muito mais do que a maioria dos meus colegas. Então, assim, eu lembro que a professora falou na sala, não, porque tivemos, né, um caso de pessoa muito abaixo do peso, um caso não sei o quê, e um caso de obesidade grau 1. E aí umas meninas que riam de mim na escola falaram no fundo, quem será que foi a pessoa considerada obesa na sala? Então, já começa aí, no cálculo do IMC já é uma coisa, já começa numa coisa preconceituosa, de por um cálculo, por um número, já te classificar como uma pessoa não saudável, e aí vai aumentando os graus até chegar no tal grau da obesidade mórbida, que olha, você vai morrer, você tem 31 anos. Uma médica me falou, uma médica de exame admissional de empresa, me falou um dia, você sabe que você não passa dos 40, né? Desse jeito. Detalhe é que a médica era gorda e velha. Tipo, velha assim, ela aparentava ser bem senhora, ter acima de 65 anos e ela era gorda. E ela falou: Você sabe que você não passa dos 40 anos, né? É difícil. Que conselho você daria para todos nós que somos profissionais de saúde? Que conselho você daria?
Bom, opa, eu acho assim que as pessoas têm que tentar se informar, tem que começar a pegar esses muitos casos que a gente vê de pessoas que morreram por desinformação mesmo, por falta de diagnóstico, porque tem muitos casos assim, de pessoas que tinham um câncer, tinham alguma coisa grave e não diagnosticou pela pessoa ser gorda. Será que os médicos não estão enxergando isso? Os profissionais da área da saúde não estão enxergando esse tipo de coisa para mudar de atitude? Começar realmente a tirar esse preconceito, a pensar, eu vou tratar uma pessoa gorda assim como eu trato qualquer pessoa. A pessoa gorda vai chegar aqui e vai me falar que tem uma dor, e eu vou tratar igual se fosse uma pessoa magra que chegasse falando que tem uma dor. Eu posso até falar que o peso dela é um agravante, mas não falar que eu não vou fazer nada, que eu não vou passar nenhum remédio para ela, porque o que ela tem que fazer é emagrecer. Eu acho isso, que tem que buscar se informar, como você falou, isso sobre o que perguntaram, né, de ter palestra na faculdade. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser principalmente direcionado para a área da saúde, de começar realmente e partir realmente de nós gordos, lutarmos também por isso, mas outras pessoas enxergarem também e começar a se lutar por essa visibilidade. A gente parar de ser desse jeito que eu tô falando que eu sempre fui, abaixar a cabeça e falar, tá bom, desculpa por existir, vou fazer de tudo pra emagrecer, senão eu vou me matar, tchau. É preciso começar, não, você vai me tratar. E o médico olhar e falar, não, eu vou cuidar desse paciente, porque ele é um paciente, é uma pessoa, é uma vida, igual qualquer outro. Sem dúvida. Isso não se tem dúvida. Todos, todas as vidas importam, né? Todas. Sempre. Sim. Então, e agora me diz uma coisa. Quando você vai ao médico hoje, que ele te trata desse jeito, do jeito que tratava, né, anteriormente, qual a sua atitude hoje? Quando ele fala, não vou te Assim, tratar tudo dessa depende do dia. Tudo depende do dia. Recentemente eu tive um problema que eu precisei ir numa médica ginecologista e eu tava tão sem paciência, tão irritada de estar com aquela máscara, e tão tudo que ela só ficou falando, você precisa emagrecer, não sei o que, eu só fiquei, aham. Tem dias que é assim, que a gente não quer discutir, mas geralmente, agora quando eu vou num médico, seja qual for o problema que eu tenho, eu posso estar com dor de cabeça, eu já chego assim, oi, olha, eu sei que você vai falar que é por causa do meu peso, só que eu sempre tive esse problema, a minha família toda tem, e eu não estou aqui para discutir meu peso. Eu estou aqui para falar do meu problema da minha dor na perna das varizes, tá bom? Eu preciso de um exame. Eu sou assim. Eu passei a ser, muita gente fala, gordinha é sempre agressiva. Por que será que a gente é agressiva? E esse médico mesmo que eu tava com o problema das varizes, eu já cheguei e falei assim: olha, eu sei que você vai falar que é por causa do meu peso. E eu sei que o peso é um agravante, mas eu tenho varizes, minha família toda tem, e eu tenho varizes desde quando eu era magra. Eu tô sentindo muita dor e eu preciso fazer um exame porque eu tô com medo de ter talvez uma trombose. Aí ele só falou assim: nossa, mas você tá sentindo dor há 10 dias, se fosse uma trombose você podia ter morrido. Por que você não veio antes? Eu falei: adivinha por quê? E que ele soube, ele entendeu. E realmente, ele nem falou nada sobre o meu peso, sobre nada, só foi lá e me examinou. Porque agora é isso que eu faço, eu já chego na defensiva, eu já chego com 5 pedras na mão. Eu não sei se quem vai me atender vai ser um ótimo profissional, uma pessoa super legal ou não. O fato é que eu já chego com 5 pedras na mão. Olha, eu sei que você vai falar que é isso e isso, mas eu não tô aqui pra falar disso, eu tô aqui pra falar de tal coisa. Teve até, não sei se foi esse médico, teve um que eu falei assim: olha, eu sei que eu preciso emagrecer, e a hora que eu quiser emagrecer, eu vou procurar um endócrino, uma nutricionista, tá bom? Você eu tô procurando por isso, isso e isso. É assim. E nessa a gente já corta a conversa rápido. Uma amiga minha contou esses tempos que um médico perguntou pra ela, pesa que nem eu, mas 100 quilos. O médico perguntou pra ela se ela tinha alguma doença e ela falou não. Aí o médico, super estúpido, falou assim: como não? Você não tá vendo seu peso? Você é obeso. Você não sabia que a obesidade é uma doença? Então por que você respondeu que você não tem doença nenhuma? Pra quê? Qual a necessidade?
Aí o que ela respondeu foi: eu não sabia que a pergunta que você estava fazendo era só para me humilhar. Eu achei que você queria dizer alguma doença que não era visível. E não, tirando a obesidade que você está vendo, eu não tenho nenhuma doença não visível. É, eu acho que é muita, eu não sei nem o que dizer, é muita confusão, né? Muita confusão É? na cabeça, muito preconceito, é muito preconceito mesmo, muita discriminação. Não tem, não Sim, dá para classificar e dizer outro nome mais bonito que isso. sim, Eu só acho que, como profissionais de saúde, nós precisamos acordar para um sim, atendimento digno e humanizado das pessoas que são gordas, que são magras de qualquer um, mas sobretudo, das pessoas que são gordas. Elas precisam ter um tratamento igual na hora que entra no hospital, com a investigação dos sintomas que estão sentindo, uma avaliação para verificar qual é a doença que está cometendo naquele momento. E assim, não é que a gente está passando um pano para dizer que a obesidade não tem problema, que está tudo certo. Não, porque todas as pessoas que são gordas sabem que a obesidade pode causar uma série de problemas, em alguns casos já causam, e que elas sim, gostariam também de estar com um peso menor. Isso todos, pelo menos, referem isso para mim. Então, assim, sim, sim. o que mais o profissional quer? A gente está observando que as coisas estão erradas, a forma de tratar está errado. E não é só uma questão de como se trata o paciente, mas é tudo que envolve a obesidade, como eu estava falando ontem, os múltiplos fatores que envolvem a obesidade. Ninguém sai por aí fechando um monte de empresas de refrigerante, de lanchonetes que vendem alimentos que são ruins, de governos não possibilitam uma alimentação mais saudável e mais correta, uma educação nutricional desde lá da infância, de uma cesta básica. No país a gente tem uma cesta básica que basicamente é carboidrato, carboidrato, carboidrato que tem lá dentro. Então, assim, nada facilita, nada facilita. Sim. Então, assim, as Você pessoas vai não. fazer uma dieta, você gasta tanto dinheiro comprando coisa mais saudável. Então, e as coisas que são ruins, elas são muito mais baratas para serem compradas. Um pacote de Muito salada mais. recheada, você encontra aí por preços muito baratos. Aí você vai comprar uma fruta, ela muitas vezes é caro, uma verdura muitas vezes é caro, alguns outros alimentos que ajudam nesse processo de uma melhoria da qualidade de vida e da saúde da pessoa, caro. Então, assim, a gente precisa entender que não é um único fator, são muitos fatores, e que esses fatores precisam ser olhados de forma ampla, né? E eu acho que também não colocar, como ontem eu estava falando, não colocar na roda de discussão de obesidade as pessoas que são gordas e que elas possam falar do lugar de direito que elas têm da fala, Sim, dizer, olha, isso que você está me indicando não funciona, isso que vocês estão pensando não vai funcionar, porque não funciona comigo, não funciona com outro, para que a gente possa juntos, né, profissionais de saúde, com o paciente, definirmos a melhor linha de tratamento, com a opinião de ambos os lados, porque a gente não pode continuar sentado sobre aquela questão do que eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho conhecimento da ciência, do estudo da obesidade, e é só a minha fala daqui para lá, sem ter a fala, né, do paciente pro lado de sim, cá, dizendo, olha, isso funciona, isso não funciona, comigo tem que ser dessa forma não funciona. Então, tudo isso precisa ser trabalhado e discutido de outra maneira. É uma pena que nós estamos nos últimos minutos. tô vendo, eu tô acompanhando a hora aqui. Olha, eu quero muito agradecer vocês todos que estão nos assistindo neste momento. Essa live vai estar no YouTube depois, para que as pessoas possam, né, ver e entender isso. Que vocês compartilhem com o maior número de pessoas que vocês conseguirem,
a gente possa ser, né, uma gota no oceano, mas uma gota que pode mudar a vida de alguns profissionais também, né? Sensibilizar alguns profissionais. Lembrando novamente que a gente tem todo o respeito e consideração pelos profissionais de saúde, que a gente homenageia os profissionais de saúde que nesse momento de pandemia estão aí dando Exatamente, ainda mais nesse momento. vidas, né, por todos nós, por cuidar de toda uma população, e a gente é muito grata a isso, e a gente sabe que tem profissionais que são excelentes profissionais, e o que a gente quer é que só tenha um momento de reflexão e que possa olhar para o outro de uma forma mais humanizada e acolhedora. E que a gente consiga, juntos, resolvermos todas as questões das dificuldades de saúde, de peso, de uma forma saudável e benéfica para todos os lados. Tá? Mayara, muito obrigada. Que você faça Eu que agradeço. Finais. Ai, nossa, eu falei tanta coisa, agora nem sei o que falar. Eu agradeço muito o seu convite, agradeço o espaço, agradeço todos os meus amigos, familiares. Eu fui só vendo aí gente entrando, vi que estavam meus amigos, minha cunhada, minha sogra. Meu marido tá aqui cozinhando, mas ele chegou a entrar num determinado momento, saiu, mas ele vê depois. É bom, eu quero agradecer realmente todo mundo que deu essa força, né, para essa live acontecer. E eu espero de verdade que ela possa tocar algumas pessoas, assim como eu falei, né, os outros movimentos, tipo o Movimento Corpo Livre, que é da Alexandra Gurgel, que é maravilhoso. Um exemplo, fica a dica. Como essas coisas me mudaram, me melhoraram, eu espero que isso possa tocar alguém que estava precisando ouvir isso e seja para a pessoa tomar uma atitude, não aquela atitude que ficam cobrando do gordo, de vai lá, emagrece. Uma atitude de acordar, olhar e falar, eu me amo, eu sou assim, eu vou me amar assim, e se amanhã eu emagrecer eu continuo me amando, e se amanhã eu engordar eu continuo me amando, e eu não vou deixar ninguém me diminuir, porque eu sei o meu valor. Exato. Muito linda você. Sempre digo isso para você, que eu acho que Obrigada. Inteira a vida. Então, obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. E beijo a todos que estão nos acompanhando. E essa live vai ficar salva no meu Instagram. E depois ela vai para o YouTube, tá bom? Vai para o YouTube, né? Tá bom. Beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.